vamos lá. Compartilhe aí, pessoal. Conecte-se conosco aí entre os aspectos e as dificuldades relacionados aos professores de educação física e o trabalho coletivo. Embora o que foi crucial entre o tema motricidade humana, ok? Compartilhe a motricidade, que ela vai ser a própria motricidade da sua vida a partir de hoje. A própria motricidade vai ser um exercício para a sua fé, para você caminhar e exercitar a cada dia. Porque aonde tem um exercício também, há pessoas em UTIs, CTIs que precisam estar relacionadas ao próprio movimento. Não importa qual é a nossa disciplina, nossa matéria histórica, dialética, ou seja, que venha concretizar a massa e a força que a massa vai concretizar o que nós somos, embora os campos de massa entre o coletivo. Então, compartilha aí, porque a maioria das vezes, quando falamos de movimentos, vamos falar para ver um despertar, um incentivo motriz que impulsiona a fé de cada um com todo o respeito e a própria religião. Então, sobre essas áreas e disciplinas, entre a imperiodicidade, os impérios, aos campos de autenticidade e imperiosidade, são colocados desde a nossa história, desde a época da Idade Média, épocas contemporâneas, épocas que houve guerras, pós-guerras, ou seja, onde há uma guerra, há um ser, há um sujeito que vai delegar questões importantes. Então, nessa literatura, nessas pesquisas, nesses tratados que eu coloquei, são fatos importantes entre mudanças, inovações e renovações. Quando falamos renovações educacionais, falamos alguns temas em destaques como sumários, prefácios, ou seja, introduções relacionadas à perspectiva, que relaciona o objetivo, recipiente dessa fragrância, ou seja, com abundância, com fragilidades, mas com cautela relacionada ao próprio movimento. Então, ou seja, quando falamos de uma formação continuada, falamos de grupos, eu já falei N grupos que relacionam a questão da educação física com um meio só ligado à própria prática na quadra, não na sala de aula. Embora a própria sala de aula tenha suas próprias dificuldades ligadas ao próprio movimento. Nesse sentido, as dificuldades que diz respeito aos campos referenciais embasados em campo empírico ou teórico, ou a tomada de decisões pedagógicas entre os conteúdos relacionados à elaboração de planejamento entre essas pesquisas, coloque alguns autores como o Senega também, que eles citam lá, vou colocar como um campo de objetividade. Vou falar que eu li totalmente todos os livros dele, mas coloquei algo importante, que toda pesquisa, todo estudo, há uma tempestade, há um naufrágio, que é onde nós não vamos buscar para controlar ou aumentar. Aí eu coloco algumas colocações minhas entre esse ponto de vista. Então, englobar a obtenção, a participação e a segurança, o desenvolvimento nas aulas, nos campos de índice de participação, são N fatores que possam ser simplesmente um jogar, uma bola, uma queimada, ou piques, mas a maneira que coloca para nós é que a reflexão entre o embasamento e a nossa história, entre o embasamento e a nossa vida. Pois bem, os trabalhos, os conteúdos, os artigos, desde décadas e décadas que já havia que uma anatomia funcional, desde décadas havia uma anatomia sucinta numa anatomia que vinha detectar panoramas importantes entre a verdade e a inverdade construtiva. Pois bem, então quando o professor coloca os meios pedagógicos relacionados aos campos progressistas, há, lógico, um aprendizado, que é um nível importante. Onde há uma capacidade, vai haver um aprendizado. E nessa capacidade que eu vou ter um aprendizado, porque o nível de capacidade que eu vou aprender, que como é que eu posso saber que eu tenho uma capacidade se eu não, ou seja, não tive um aprendizado? É lógico que eu tenho um DNA,
mas o meu DNA é importante, eu tenho uma capacidade. Então, capacidades motoras, capacidades cognitivas é inerente, não sei quem vem primeiro, se é o aprendizado ou a capacidade. Se eu tenho capacidade, eu tenho aprendizado. Se eu tenho aprendizado, eu tenho uma capacidade. É lógico que a própria capacidade já vem desde novo, né? A força incondicional, os braços, ou seja, os gestos da criança, quando nasce, quando chora, ou seja, algo eminente entre o nosso controle motor, entre a expressão e a nossa própria concepção e representação de mundo. Temos que ter cuidado que nós falamos e dialogamos por trás dos bastidores, que aonde é os bastidores, aonde é um jogo, como a própria Friedman. A Helena Friedman fala brincando e aprendendo, porque brincando e aprendendo para jogar nos coloca feedbacks importantes entre os meios de televisão e os meios tradicionalistas. Muitas vezes você pode centralizar uma culpa, uma série de culpas, uma série de atentados, colocando culpa em professores e professores de educação física. Esses fatores são importantes. Aonde é um cunho de professores, aonde é um conjunto, um grupo de professores, não é só ele que fala sobre o movimento, são todos praticamente. Por isso que nós falamos sobre pedagogia geral, identidade perdida, e que coloca esse duelo, esse elo perdido entre o significado de mudanças e as ressignificações de mudanças ligadas à própria impecabilidade pedagógica. Aonde há um propósito, ou seja, há conceitos a serem dirigidos. Aonde há um propósito, há uma proposta pedagógica a ser inserida. Há uma formação histórica, crítica, superadora nessas formas e em formas contextuais. Ok? Pois bem, quando falamos de aquisição, falamos de aprendizado. Quando falamos de aquisição, que temos capacidades para adquirir um aprendizado. A aquisição é um meio, e aonde tem um meio, há uma aquisição. E aonde tem uma aquisição, vai haver um canal de um núcleo de habilidades. Pode ser núcleo celular, núcleos de estudos, ou seja, essa ambiguidade. Essa aquisição vai haver competências. Essas competências vão haver o quê? O desenvolvimento entre novos saberes. Por isso que eu coloquei o saber e o fazer. Ou há uma conotação, há um campo comparticipativo entre os dois. Essa harmonia ópera que nós colocamos entre a operatividade, que possa ser um conceito concreto, pode ser um conceito informal ou formal, ok? Em contrapartida ou em contrapontos. Que em contrapartida, que muitas vezes pode ter ido por impulso e houve contrapartidas. Mas o contraponto pode ser uma reflexão, uma perplexidade que ocorre diariamente. Pois bem, quando falamos sobre a educação física, entendemos que a própria educação física ela é um aprendizado de vários significados ligado à própria comunidade. Ela tem uma representação de vários significados aonde há um esforço intelectual, que alguns muitas vezes falam que não aparentemente parece que não é. Vou pegar uma bola, qualquer objeto, um livro, ou seja, eu pego um livro aqui, mostro o livro aqui, ó. Aí, treinamento esportivo, eu coloco aqui, ó, Armando Fortaleza de la Rosa, tal, treinamento, planejamento, então os traz aqui campos importantes que relacionam. Está um pouco assim, um pouco inferente, porque tempos atrás, em campos de estudos e pesquisas, houve considerações ligado a tempos de chuvas, e, ou seja, vou falar necrotérios, né? Mas houve fatalidades aqui, ok? Então, nos colocamos fatos importantes entre famílias aqui nos meios eminentes. Mas isso que o De La Rosa nos associa na época que nós se identificamos na característica de fazer um time relacionado ao treinamento esportivo. Que o professor de educação física, como eu falei, é uma dificuldade nós temos uma identidade, uma personalidade, o que nós somos. Porque o que nós somos está ligado ao movimento. E aparentemente alguém vai perguntar para nós ou perguntar para alguém o que somos. Somos o que falamos ou somos o que as pessoas falam? Essa identidade, compartilha aí conosco, essa pedagogia crítica histórica, compartilha aí, ok? São fatos estratégicos entre identificar os principais obstáculos. Quais são os principais obstáculos? É uma problemática. Quais são os principais obstáculos? Objetivos. Quais são os principais obstáculos?
justificativas porque você fez o que está fazendo, ok? Faça a diferença onde você